Um alô a todos e todas as ouvintes que acompanham o CesarCast. É um prazer imenso estar aqui com vocês nesse momento, mediando extraordinariamente esse episódio tão especial, que é o episódio de 27 anos do César. E tem um time de peso aqui comigo para a gente conversar sobre de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. A gente está aqui com o Eduardo Peixoto, nosso CEO. Tudo bom, Edu? A gente está com Beta Fernandes, a nossa diretora de Cultura e ESG. E a gente está com Ju Queiroga, que é a nossa rede de inovação corporativa. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, pessoal. E se você está chegando por aqui agora, muito prazer, nós somos o César, um centro de inovação e educação que há mais de 25 anos forma pessoas e impulsiona negócios. Acompanhe a gente por aqui que vai ser muito massa. Oi, gente, tudo bom? Muito massa ter vocês aqui conversando sobre esse espaço que basicamente toma quase mais tempo da vida da gente do que as nossas próprias casas, né? A nossa segunda casa. Verdade. Beta, me conta aí, quem é você? Eu sou César há 25 anos, completei 25 anos de César essa semana. Eu estou como diretora de Cultura e ESG do César. Sou mulher preta, mãe de Laís e Lucas e casada com Lula há 30 anos. Uma vida. Eu tenho relações duradouras. É incrível tu dizer isso, né? Porque a gente tá aqui comemorando 27 anos de César e tu estás conosco há 25, quer dizer, desde 1998 que tu chegasse no César. Esse César que nasceu aí, saído de dentro da Universidade Federal de Pernambuco, né? Que nasceu com o objetivo de evitar a fuga de cérebros, o êxodo de mão de obra qualificada que estava ocorrendo ali naquela época e fazer uma ponte entre a academia e o mercado. Isso foi a gente lá em 1994, 95, para chegar em 96 e configurar o César como uma organização não governamental sem fins lucrativos. E, de repente, 2 anos depois, vem uma pessoa, um ser humano, não sei exatamente quem, para Roberta e diz, Beta... Alguns seres humanos. E aí? Pois é. E aí, o que foi que te inspirou? Qual foi esse propósito? Veja, quando eu entrei no César, o César tinha 18 pessoas. Eu, para entrar no César, passei por um paredão formado por Silvio Meira, Fábio Silva, Ismar Kaufmann e Fred Arruda. A ideia era eu ficar num trabalho, num job que ia até dezembro de 1998, que era uma ação muito forte para trabalhar a imagem do César. Eu sou jornalista de formação, a gente não tinha uma área de comunicação, mas eu cheguei com esse olhar de trabalhar essa imagem. E, na época, tinha outra pessoa, que é a Jaqueline, que trabalhava comigo, depois chegou outra Cecília, que trabalhava com a gente, para a gente trabalhar essa imagem do César. Né? E era uma audácia realmente muito grande, porque a gente estava no Nordeste do Brasil, ou seja, no Brasil, no Nordeste, fazendo tecnologia, da tecnologia que a gente dizia de Pernambuco para o mundo, né? Usando até um slogan da Rádio Jornal. E aí, de Pernambuco para o mundo, sendo esse centro de inovação, a missão já era muito clara. E aí é o que eu acho... Esse resgate, ele é muito importante. Porque, na minha entrevista, Silvio foi um dos que deixou claro, efetivamente, a gente vai mudar a realidade desse lugar. Lembra? Não tinha Porto Digital, não tinha nada do que a gente está pensando isso. O César precede o Porto Digital. E a gente tinha, de fato, um centro de excelência, que era o centro de informática, que na época era DI, Departamento de Informática, não era centro. Não, mil vezes não. Não, eu fiz um press release. 2000 e pouco que virou não centro. tinha, era não o então tinha. Departamento Era o de então do Departamento de Informática, o DI, e aí a gente ocupava uma salinha dentro do DI, com 18 pessoas entre operação e tal. A gente trabalhava num cliente muito grande, que era do governo federal. E aí a gente precisava trabalhar isso. E aí minha formação é jornalista, cheguei com esse olhar de trabalhar essa imagem. E aí outra coisa interessante, né? Uma marca que nascia de dentro para fora. Isso era quase que uma missão. Vamos transformar a vida das pessoas a partir da tecnologia da informação. Perceba que não tinha muito ainda a inovação, porque a gente não entendia inovação como existe hoje. Mas a gente já nasceu fazendo inovação. Desde sempre. Desde o começo. A ideia era trazer o César o quê? Para ser uma empresa
people driven antes de mais nada, porque era para manter as pessoas no lugar. A gente não queria que as pessoas saíssem, então pessoas poderiam estar fazendo tecnologia e inovação de absolutamente qualquer lugar, né? Poderia, mas não era o que a gente entende hoje por inovação, não era aquilo que a gente trabalhava. Inclusive, a missão era transferência autossustentada em tecnologia da informação, que era o que a gente entendia. E aí a gente chegou com esse olhar de formatar essa área e aí é muito... O César sabe, por si só, muito ousado. Porque eu lembro que a gente ia fazer o que a gente hoje está fazendo aqui de press trips, trazer jornalista, a gente ia só. Porque a gente não tinha efetivamente tudo que a gente vendia, né? Enfim, a gente... Nem quórum, nem braço. Na época, não tinha. 18. E aí a gente ia vender que, de fato, a gente era aquilo tudo. E essa marca nascia muito forte de dentro para fora, que era uma exigência, né? De uma marca que o colaborador entende o que é que ele está fazendo, que ainda é muito forte, e isso eu estou falando de 25 anos atrás, que ainda é muito forte hoje, né? Assim, a gente não tem ações de marketing e comunicação que não sejam muito ligadas às pessoas. A percepção do que Ju entende do César, do que Edu, do que Cissa entende, do que Beth entende. E o que, de fato, a gente faz isso, levar isso para o mercado. E aí foi que eu entrei nesse contexto. Era para ficar até dezembro, aí eu fui ficando um bocadinho mais. E foi se apaixonando. E foi ficando. E foi mantendo. E foi chegando 25 anos depois, trazendo com você Foi. toda essa cultura e essa replicação para as pessoas novas que entram também. Desse DNA da gente de estar baseado em torno de gente. Isso é muito arretado, Beto. Eu acho que todo mundo que está por aqui, que vê Roberta, sente essa paixão por você. Não, eu acho que assim, esse brilho nos olhos a gente vê de todo mundo. E eu acho que a história é melhor. O que é a diferença do César? A gente é apaixonada. Como o César não tem dono, a gente se acha dono mesmo. Sem né? fins lucrativos, tá, gente? A gente não é organizacional, é de todos nós, é da gente. A diferença é que a gente pega esse lucro e a gente reinveste no próprio César. E a gente sempre fez isso. Aí disso, a gente criou várias, que hoje se chama, né, startup, empresas, que vieram desse lugar, como Neurotech e como Tempest, e foi desse lucro. Hoje a gente pode, por exemplo, oferecer vagas afirmativas e políticas de bolsas graças a isso. Então, é um propósito, Cissa, que vem sendo realmente modelado. E aí, quem vai chegando e entendendo isso. Essa faz sentido, né? Com certeza. E aí é que tá. Eu, como tenho uma história também com a existência do César, pré-existência do César, para os nossos ouvintes aqui, eu tenho um parentesco com um dos fundadores do César. Depois vocês veem pelo meu nome, talvez vocês consigam identificar qual seja. Mas então, eu lembro muito também de a gente conseguir ver qual era o propósito, o que é que a gente quer que seja o propósito, e desse propósito está sendo seguido desde lá de trás. Eu acho muito arretado. E tu, Edu? Qual foi o teu primeiro pouso no César? Acho que fazem 22 anos agora, né? Final de 2001. A gente vinha namorando um pouquinho, acho que desde o começo de 2001, já estava morando na Suíça na época e querendo voltar para Recife, né, e vinha conversando com algumas pessoas, uma delas foi Paulo Tadeu, falando que a gente estava começando uma relação nova com a Motorola e tal, e se eu tinha interesse, né, em vir para cá e vir para o César. Né? E aí eu quis conhecer um pouco mais a instituição, conversei com o Fred, conversei com o Silvio. E a história do propósito, ela faz muita diferença, né? Muita diferença. Na verdade, eu estava 10 anos já fora de Recife e eu queria voltar. Minha família é daqui, né? Meus amigos estão aqui. Meu pai, quando eu saí da primeira vez, minha mãe chorando muito, ele falou, não se incomoda não, ele vai voltar. Recifense molha o pé assim na beira da praia, né? Que nem caranguejo, não se afasta há muito tempo não consegue, ele vai voltar. O César conseguiu, né? Parte do seu propósito, né? Trazer o povo de volta. Exatamente. Né? E aí quando a gente ouvi de Silvio naquela época, você saiu daqui porque não existia alguma coisa como a que a gente está tentando construir. Então, vem, se junta a nós, né? E faz com que essa coisa aconteça mais rápido, né? É que a gente possa efetivamente ter um ecossistema de tecnologia da informação e comunicação, onde as pessoas mais inquietas, né? As pessoas que querem continuar se desenvolvendo nessa área, elas tenham aqui esse lugar para continuar se desenvolvendo. E, em paralelo também, né, a gente vai estar transformando o negócio. Né? E uma coisa
não substitui nem repõe a outra, elas acontecem em conjunto, né? E o interessante, Cissa, nessa história toda é que quando eu comecei, já no final aí, né? A gente já estava aqui no Recife Antigo, né? No Porto Digital. Ou a Tinha gente tava algumas se coisas. mudando Eu passei umas 2 ou 3 semanas lá no Centro de no Informática. E tinha aqui, eu acho que tinha uma startup Era. com Geórgia. Tinha umas Era. 2 ou 3. A Vanguard, eu acho que E estava. Capture, tava em É. Capture, Vanguard, estavam aqui e Edu foi pro Exatamente, BL. pro pré da BL ali. Alfredo Alfredo Fernandes. É o Fernandes. prédio ou é a rua? Agora, eu confundo. Alfredo Fernandes, eu acho que é o nome do prédio. É, E a rua que tem ali na frente é uma rua que Barbosa ainda... Lima, Barbosa que Lima, a gente chamava exatamente. BL. A BL, César exatamente. BL, exatamente. E ali ainda tem um trilho de bonde, né? E, assim, final de semana, sábado, muitas vezes eu vinha passear com meu pai pela cidade. Ele ia na Rua da Palma comprar umas coisas, não sei o quê. Depois ele passava por aqui no Recife Antigo, porque meu avô tinha trabalhado na Bolsa de Valores, tinha sido contador lá, né? E eu me lembro de ter passado por ele várias vezes pela Barbosa Lima, e ele falava, ó, isso aqui era um antigo trilho de bonde, né? E seu avô pegava isso aqui e morava lá na Venezuela, no Espinheiro, né? Rua Venezuela, no Espinheiro. Então, pegava aquele bonde para vir e voltar para trabalhar. Então, eu fui trabalhar exatamente ali, no prédio da Alfredo Fernandes, na frente daquele trilho, né, de bonde antigo, né? Então, para mim é muito marcante, né? E aí retorno às raízes, é um real né? retorno. E depois, assim, passado esse tempo inteiro, né? Você vê... Tu voltasse em que cargo? Quando eu entrei no Projeto, César, né? era Gerente de gerente de projetos. projeto. Gerente de projeto. Rodou, foi para negócios. Gerente de projeto, eu assumi depois a parte que não era uma diretoria, que a gente chamava, mas era equivalente à diretoria de engenharia. Então, toda a parte de tecnologia estava comigo. E depois eu fui para a área de negócio, exatamente, e assumi a área de negócio, acho que em 2006, 2007. Massa. Né? Mas é isso. Então, assim, tem essa conexão com minha vida privada e, assim, 20 anos depois, aí você vê a contribuição que a gente deu para transformar esse lugar, né? Prédios reformados, restaurantes. Naquela época, a gente tinha que sair daqui porque abria um restaurante, às vezes passava 2, 3 meses, fechava porque não tinha movimento no lugar, né? Não tinha gente circulando. Né? Aí você vê o impacto que uma indústria, entre aspas, né, de indústria como setor, né, da tecnologia, da informação, que é uma indústria limpa, né, uma indústria do conhecimento, ela traz para o lugar. Né? Primeiro, é gente circulando. Segundo, gente que precisa de serviço também, então atrai serviço. Com certeza. Né? E aí você vai reformando o prédio, colocando os outros serviços para funcionar ali, e passados 20 anos a gente tem o que a gente tem aqui, o que hoje a gente chama Porto Digital. Né? Então é muito... reconfortante, é muito satisfatório, assim, dá uma sensação de realização muito grande, muito boa. Eu tenho certeza que as meninas aí também sentem a mesma coisa, né? A gente está transformando o lugar, transformando pessoas e fazendo o que a gente gosta, né? Isso é muito massa. É incrível essa história, justamente você está falando. Ju, apesar de ser... não necessariamente Sou ser... caçula desse né? grupo aqui, junto com Cecília, a gente entrou as duas juntinhas ali. temos de voltar. Como eu disse, né? Eu, pelo fato de orbitar, a saber um pouco da mítica em César é quase um torno- irmão, né, Cecília? Não, né? Antes eu dele sou fraterna existir, até. eu presenciei as discussões do que é que estava tentando ser criado, e de porquê, de qual era esse propósito. Presenciou desde as dores, né? Exatamente. Antes das dores do parto, antes da gravidez, inclusive. Então, tinha todo um processo. Só que aí, é isso. Eu fui, voltei, orbitei. O César tem essa característica de te deixar voar e de te trazer de volta em vários momentos diferentes.
Mas nesse sentido que Edu brilhou o olho por um propósito, Beta brilhou o olho por um outro propósito, e a gente acompanhou mais de lá de trás. Você já chegou um pouco mais para frente, quando a gente já estava um pouco mais estabelecido, né, dentro daqueles planos, para um lado mais perto do presente, onde a gente está. Mas mesmo assim, o que foi que te fez brilhar o olho para dizer, é aqui que eu quero estar, eu vou escolher estar aqui dentro desse espaço? Nossa, eu acho que não é nem o que fez, né? Eu acho que o César faz brilhar o olho de uma forma recorrente. Acho que a gente estava conversando um pouco antes, assim, a gente escolhe o César constantemente, né? A gente não escolhe uma vez, a gente não escolhe só quando a gente vem aqui pela primeira vez. Mas eu lembro, assim, veja, eu entrei no comecinho de 2019, eu estava, também como Eduardo, eu estava morando fora, eu tinha ainda fazer um mestrado fora, estava na Inglaterra, e Silvio tinha sido uma das pessoas que tinha feito minha carta de recomendação, né, pro mestrado. Algumas pessoas até me perguntam como é que eu consegui isso. Eu disse, porque eu pedi. É só pedir, gente. Agora não peçam todos de uma vez só, porque senão ninguém ganha. Pedi, ué. Pô, fui lá pedir, liguei pra cacete pra ele. Assim, essa parte fica talvez até no off. A gente faz um pi na edição. Essa parte fica na edição, mas pra todo mundo, quem escreveu fui eu e ele só assinou. No final do dia eu percebi que se eu não escrevesse, não ia sair. Ele fez, escreve, eu assino. Mas bem, então eu tava morando fora e estava voltando para Recife. Eu não queria ir para São Paulo nem nada, né? Eu queria passar uma temporada em Recife. Minha família também é daqui, tinha minha avó, tudo. E aí, quando eu voltei para Recife, eu disse, vou bater um papo com o Silvio, contar a ele como foi a experiência e agradecer pela recomendação, dizer que deu certo, né? Fiz valer seu nome lá, né? Não queimei você nem nada. E a gente veio aqui, conversou. Poucos dias depois eu recebi uma mensagem de Eduardo. E a nossa primeira conversa, minha e de Eduardo, foi no dia do meu aniversário, né? Aqui no César. E o César já era uma instituição que eu admirava muito. Na verdade, eu acho que não tem como ser de Recife, trabalhar com negócios, trabalhar com geração de negócios, independentemente de ter tecnologia envolvida ou não, mas mais ainda tendo, não tem como não admirar o César e ter o César como uma referência de um local de pessoas com muita genialidade no que fazem. Então, quando eu vim conversar com o Eduardo, eu vi uma felicidade tremenda. E aí depois eu até disse a ele, eu brinquei, eu disse, rapaz, Edu, eu fui ver quando eu fui selecionada tudo, que eu tinha me inscrito para vir trabalhar no César, acho que em 2010. E ninguém nunca tinha me ligado. Eu tinha feito lá a inscrição, ninguém me ligou. Acho que bom, acho que eu vim num momento também muito, onde eu tinha vivido umas outras experiências. E aí, Beta disse que passou por um paredão, eu também passei, acho que por um, Beta, porque o meu primeiro teste ali foi Silvio. Na conversa, tal, me fez 1000 perguntas sobre a school. Conversou e tal, fez várias conversas, e aí fui embora. Depois tive uma conversa com o Eduardo, a entrevista, e depois Carla Godoy me entrevistou num café perto de casa. Tem duas coisas que me fizeram vir para o César. Uma delas eu sempre vou me emocionar quando falar, então vou falar primeiro que não me emociona, que, né, não me emociona assim tanto. Mas o primeiro, assim, que eu tinha outras propostas, né, eu tinha acabado de voltar, então tive a sorte de poder escolher efetivamente para onde eu ia. E o César, para mim, ele era assim, é um lugar onde eu sabia que eu ia estar cercada por gente melhor do que eu. Em tudo. E eu acho isso uma provocação fantástica pra gente. Porque você sabe que você está aprendendo todo santo dia. Você só não aprende aqui, César, se você não quiser. De verdade. Nós somos uma escola, nós nascemos de uma escola, continuamos como escola e agora ainda temos uma escola de excelência e formal. Todos aqui têm um lado muito de professor. Todo mundo ensina no dia a dia. A gente tem uma abertura para ensinar. E a curiosidade das pessoas que estão aqui é muito grande. Então, assim, esse foi o meu motivo de escolher o César inicialmente. E um outro motivo que me fez ter certeza foi a conversa com o Eduardo e a conversa com Carla, onde eu disse aos dois que eu estava num processo de tentativa de gravidez. Engravidar. Né? Eu e Manuela, minha esposa. Então... Falei que, tô querendo engravidar. E Manu, acho que talvez ela engravide e tal, mas não sei como é que vai ser. E isso foi muito fofo, assim, porque dois foi um negócio de tipo, pô, que massa. Não, que massa. Que massa, assim. A vida vai acontecendo e a gente vai se adaptando. Pelo contrário, eles me deram o maior apoio. Edu sabe que, assim, eu ficava sempre na dúvida se eu queria ser mãe ou não. E eu falava, caramba, na minha cabeça eu sempre pensava, poxa, é pra sempre. É pra sempre. Isso me dava muita aflição. Muito medo. E aí, quando eu comentei com o Eduardo isso, né, não do pra sempre, eu comentei da história da maternidade, ele fez, Ju, sabe o que é melhor? É pra sempre.
Pronto, olha isso. Me marcou de um jeito. Eu digo isso aí. Esse é o motivo Aí que me puxou emociona. pelo coração e ainda disse, agora que eu fico no César mesmo. Putz, foi a Perdeu primeira a dúvida, pessoa, né, Ju? perdi a dúvida, foi a primeira pessoa que me fez olhar para o pra sempre da maternidade como um lado positivo. Isso é excelente. Né? E veio de um pai, nem de uma mãe, né? Veio de um pai nesse sentido. Então, isso me conquistou de saber assim que eu estava vindo para um lugar que, além de eu admirar, enquanto uma instituição, né, assim, de referência, era um lugar que olhava para as pessoas, sabe? E eu vim por isso. E hoje tem Né? E Leozinho continuo aí. por E isso. hoje tem Leozinho aí, fruto desse espaço lá de trás, Leozinho inclusive. é do Esporte Clube Recife. Inteiramente, Ah, negro, claro. maravilhoso. A escolha vem depois, minha Mas gente. Pode veio- parar. Ah, não sei não, hein? Pode parar. As mães de Leonardo se conheceram gente no jogo de futebol do influencia. esporte. Pode pra lá. E Pode no parar. Pode Dito parar. isto, Leozinho que nascido, né? E agora, Leozinho tá com quanto tempo mesmo? 6 meses. 6 meses. Isso foi pronto. 2019, tá? Então, Isso, assim, claro, mas era um projeto, era um plano. E a gente tinha ali naquela época também projetos e planos em relação a um monte de coisa do César. Com Como, por certeza. exemplo, a internacionalização, que tu chegasse, entrasse de cara, fosse jogada dentro foi desse uma projeto. surpresa para mim, assim, e quem me apontou nisso também foi Eduardo, né? Ou seja, vocês veem, esse Eduardo é um verdadeiro mentor nisso, acho que nas minhas atividades aqui dentro e de vida pessoal. Eu já disse que eu tenho uma sorte, e Ju tá certa, né? Aqui dentro do César só tem gente boa e eu me sinto cercado por gente boa. E cada vez vai chegando gente melhor ainda. Então, Gente boa atrai gente boa, né, Edu? Então, assim, quando a gente consegue reter gente boa, a tendência é Coisa que venham linda. mais e mais. Acho que quando a Isso gente é fala maravilhoso demais. isso de orbitar, é isso. E pessoas boas orbitam outras pessoas boas. A gente vai se atraindo. E a época, né, era meados de 2019. E aí a Edu me chamou na salinha de Silvio. Eu falei, Ju, você tem, não sei como é que você tá, é uma coisa meio de supetão, não sei se você tem agenda. Você consegue ir para Portugal em uma semana ou 15 Mais ou dias? Daqui a menos pouco. amanhã. Era uma semana ou 15 dias. Aí eu só tenho Só noção eu mesmo dessas pra coisas negar que eu essas faço coisas. depois quando o pessoal conta de novo, tá entendendo? Chegar assim e falar assim, já que tu não tá fazendo nada aí, o que é que tu acha de Vamos ali pra daqui Portugal a 2 comigo. tu quer semana isso? que vem assim, Pá. é, Aí eu olhei assim e disse, claro, gente. Vamos. Vamos. Eu sempre... Vamos Eduardo gerar esse sabe, negócio. Acho que Beta já percebeu também. É muito difícil eu dizer não para algum desafio. Eu topo Mas tudo. olha, isso apareceu no traço cultural do César. Aí, tá vendo? Que tem um lado bom e um lado ruim, né? Porque a gente também vive sobrecarregado. Diz a Porque diretora de gente- cultura do César há 25 anos, que É. nunca fez nada igual em 25 anos Não, de trabalho. Nunca fiz mesmo. Tá. Mas essa característica parece muito forte. A gente não tem. E aí, eu acho, Cissa, Edu, Ju e todas e todos. Eu acho que isso é uma diferença muito grande no César. Porque como a gente não tem dono, e aí a gente se acha, o senso de pertencimento é tanto que a gente topa tudo, mas topa de responsabilidade tudo mesmo. mesmo. responsabilidade. É um E senso vai responsabilidade embora e, muito grande. enfim, entendeu? Você tem a sensação de que na hora que a Edu me pergunta isso, eu digo, não vou deixar na mão, bora, claro. É. Autonomia, tá te dando É protagonismo uma nessa sobre parada, exato, né? diz, bora, não o que vou é que vai dar. fazer? Você diz bora, antes de saber pro que exatamente. É Porque você verdade. topa aí, topo. Então, mas pra fazer o quê mesmo? Não, Essa era vamos lá. 2019. 2019. E agora em Junho de 2023, o 2019. que é que foi que a gente acabou de abrir mesmo? E aí, calma, e veja. Tem um trajeto. E outra, só segurou até 23 Por causa da por conta pandemia. da pandemia. Pandemia. Porque assim, a gente já tinha projetos. Quem estava aqui desde 2019, 2020, sabe que a gente tinha projeto para rodar no comecinho de 2020. A gente tinha já aprovado lá, tinha turma de Summer Job para rodar no meio do ano, ia ter uma edição. A gente tinha O Gened com a Gened, PBS, a gente tinha um módulo internacional do Gened, que o aluno ia ter uma dupla titulação, o aluno que optasse por fazer esse módulo internacional. E eu lembro que a gente chegou a decidir se ia ou não para esse módulo do Gened até meados de março, porque era abril. E aí foi quando começou o lockdown, tudo, eu disse, não tem o que fazer, cancelou-se. E a gente sobreviveu como César de forma muito maravilhosa. Inclusive, eu gostaria de... Inclusive, por ela ser a minha diretora, eu agradeço profundamente. Porque eu sei o quanto foi difícil para todos nós. E como a gente estava cada um dentro do seu quadrado, dentro da sua área, mas o quanto foi importante na época em que a gente estava sem poder estar junto, nessa mesa aqui, conversando, manter o senso de pertencimento, esse senso de pertencimento que é ser Difícil, César. foi difícil, mas foi Manter, bem mas Ceci, conseguiu, manter sim. e transmitir. Porque a gente dobrou de tamanho. Eu estava falando mais que eu, mas isso é muito interessante. Você vê pessoas que só foram conhecer o César depois, né, que as coisas foram abrindo, e o senso de pertencimento estava ali. Gente que nunca viu a gente pessoalmente, que nunca tinha pisado no César. E se
sentindo parte. A gente, em 2 anos, dobrou de tamanho. Isso é uma coisa que eu venho pensando muito e assim, é tão claro agora para mim que a maioria das empresas é com fins lucrativos, elas têm um compromisso com shareholders, né? Isso. A gente E tem assim, com tem um tem com a compromisso gente, com né? shareholder, a gente tem compromisso Com o com ecossistema. stakeholders, né? Exatamente. Com colaborador, com ecossistema, com sociedade. Isso, na verdade, aumenta muito a responsabilidade da gente, né? Então, é muito diferente. Quando eu vim para o César, eu achava um negócio muito confuso na minha cabeça. Eu nunca tinha ouvido falar, era muito mais novinho do que eu sou agora, né? Novinho que eu era agora. Parecendo meu pai. Faz de conta, né? Fazendo aquelas Meu contas pai. de. Vamos fazer conta, não? Mas, assim, como assim um negócio que é privado sem fins lucrativos, né? Como é que esse negócio funciona? Até hoje a gente tem que explicar isso. né? Tem que E- se e- explicar. pois se, é, se não fosse né? privado, E se fosse funciona governamental. lindamente, exatamente porque esse senso de pertencimento está em cada um, né? E o senso de responsabilidade com sociedade também está em cada um. Numa empresa privada, eu trabalhei em 2 antes de entrar no César. Isso não existe. E aí entra muito a pauta de ESG, que hoje é moda, né? O quanto a essência do César e ESG. Porque a gente é signatário do Exatamente. Pacto Global, né? Do Pacto Global, do Pacto de Equidade Racial. Mas, para além disso, todos os ODS já fazem parte da jornada toda do César. A gente Precisa nasceu falar O lá dessa desenho, jornada. exatamente, o desenho é na assim. partida Aí já vamos é. lá, a gente tem uma assim. matriz de materialidade, né, para falar o nome bonito de ESG. Você diz assim, o ODS 4 de educação de qualidade, gente, a gente já faz isso há anos. Desde que a gente nasceu. E foi por isso que a gente nasceu, porque a gente tinha uma educação de qualidade no Centro de Informática, que educa conta de história, e a gente ia embora, as pessoas iam embora. Então, assim, a essência do que hoje se fala em ESG, do quanto a gente busca transformar a vida das pessoas, faz do César uma organização de fato diferente. Porque o propósito do César, ele é a essência no César. Não é porque Edu, Ju, Cissa, é Beta quem está falando, é para além da gente. Há uns 3 semanas eu recebi uma ligação de uma pessoa que disse assim para mim: eu fui aí antes da pandemia e eu achei incrível que você me recebeu e seus olhos brilharam. Voltei agora, falei com outra pessoa, que eu nem lembro exatamente. Eu não vou dizer o nome, né? Porque eu não lembro. E os olhos das pessoas brilhando igualzinho ao seu. Eu falei, mas é isso. A gente fala do César. Veja, para além do César, só há de tão importante a minha família. Eu também trabalhei em outros lugares, muito nova, mas trabalhei. E assim, viver César é uma experiência, é um César Experience. É para além de trabalhar em um lugar. E pode até parecer piegas, né? Clichê para quem está fora. Não é. É uma experiência. Eu entrei aqui de um jeito, há 25 anos, para fazer uma coisa. Durante todo esse processo, a gente se reconstrói várias vezes. E sim, recebe vários convites para sair. O mundo se reconstrói também ao nosso redor. E aí a gente, anos depois, vai com quase 50 anos, pivota uma carreira para construir uma outra coisa dentro da organização. A área que a gente está agora não existia dentro da organização da forma que era. Detalhe, ouvintes e ouvintes, a gente tá falando disso agora no sentido que tradução o César já nasceu ESG, tá, gente? Só não existia o conceito com o nome ESG, mas já era. E Beta, como diretora de ESG hoje, tem justamente, a gente tem mais tração por a gente ter esse espaço Porque é um drive, colocado né, num estratégico. quadradinho, digamos assim, para um drive estratégico. E, de repente, agora a gente tem tantas coisas que a gente pode nomear como sendo ESG, mas que a apesar gente da já gente já fez. ter estado trabalhando isso anteriormente, né? Isso é uma coisa que eu queria comentar, a Beta estava falando. A gente fala, há uns anos a gente estava falando muito de transformação digital. Né? Tem um livro do César, que Eduardo fez muito bem a organização, né, de todo o material. E é interessante porque assim, o César ele sempre se transformou. Ele transforma, sim, as organizações, a vida das pessoas. Eu tenho esse exemplo na minha casa, né? Meu filho está aí. E a gente continua se transformando. O digital é aquele que você troca. É uma transformação digital, transformação pessoal, transformação corporativa, transformação do que você quiser. Mas o César permite que as organizações que se conectam conosco se transformem. E as pessoas, então, indiscutivelmente. Eu acho que quem passa pelo César sai de uma forma diferente, não tem como.
né? O que você aprende aqui, o que você deixa aqui é muito forte. E eu acho que o César ele estimula, eu vejo isso no meu dia a dia, que as pessoas vão e voltam. E a gente sabe que o mundo é muito grande. E a gente sabe que as pessoas às vezes precisam viver outras experiências. Massa, vá e volte. Traga isso pra gente. Vai voar e traga isso pra gente. Vamos trabalhar, se você tiver dependendo da organização, a gente trabalha em parceria. Você vai estudar em tal lugar, trabalha remoto. Então, assim, vai e volte. Eu acho que isso é uma riqueza dessa organização muito grande. Então, acho que algumas pessoas aqui já saíram e já voltaram. Eu ainda não saí, voltei, né? Eu tô na minha primeira passagem de César, acho que ainda tem muita história para escrever aqui. Mas eu sinto essa liberdade da gente porque é como se o César é maior do que a gente. Né? Por mais que Beto esteja aqui desde praticamente a fundação da Gênesis, Edu esteja hoje como CEO, puxando aí essa história. Né? Cissa esteja aí como uma irmã, né? Fraternidade aí no César, é maior do que nós. Com certeza. Então, tem que ser maior do que a gente. É engraçado isso, porque a gente, é dar essa chance ao mesmo tempo em que dá, assim, o norte. Né, Edu? Então, assim, como César, essas decisões estratégicas de como a gente vai se manter relevante, de como a gente, apesar de a gente já estar muito dentro do DNA, né, e do afetivo, do acolhimento afetivo nesse espaço até social mesmo, mas essas decisões, o quão são fáceis ou difíceis de você como CEO de uma empresa dessa hoje, que está com 1.100 colaboradores, Vixe Maria, quase que não sai, colaboradores, tá, gente? De uma empresa que está aí com 1.100 colaboradores, a gente chegar a dizer, vamos investir sempre mais, vamos estudar sempre mais, vamos pesquisar sempre mais, abrir novos espaços, vamos escrever um manifesto. Como é isso? Como é essa história específica? Esse negócio no César, ele é sempre muito colaborado, né? Construído com todo mundo, né? Não é uma decisão de CEO, eu sou mais o cara o motivador, o orquestrador assim, né? Colocar as pessoas juntas. Mas é feito por todo mundo. Uma coisa como a gente está se propondo a fazer, né? Ir para Portugal, ir para os Estados Unidos, fazer o César ser uma empresa de impacto, ampliar ainda o impacto da gente no social e no ambiental, né? Colocar o conhecimento com mais evidência e mais intensidade ainda no centro do que a gente faz. Isso é uma construção que é feita com todo mundo. Se as pessoas não acreditarem, ela não acontece, né? Eu acho que o futuro ele só passa a ser realidade exatamente quando todo mundo começa a acreditar nele, né? Então, hoje a gente tem um conselho maravilhoso, né? São pessoas de mercado, alguns que vieram da universidade também, do Centro de Informática, que ajudam demais a gente. A gente é muito próximo do conselho, né? A diretoria muito bacana também. As equipes que essas diretorias têm, a gente procura envolver todo mundo. Então, quando a gente toma uma decisão e o negócio vai para o papel, na verdade não foi a gente que tomou, a gente só foi empurrado para fazer o anúncio, tá certo? Espaço, já está tudo ocupado. A gente está indo junto, né? Então, isso é muito bacana no César, né? E ver como é que a gente faz as coisas aqui, né? Uma organização que surgiu dentro de um ambiente de conhecimento e de estudo, né? A gente vai aprendendo usando a própria organização como um laboratório para a gente experimentar e fazer as coisas. Então, não tem essa de um CEO sozinho lá que está tomando decisão. Não existe, tá certo? Não existe mesmo, né? Eu acho que uma coisa muito bacana aí que tangibiliza demais isso que a gente está falando, é mais palpável para todo mundo, é o que a gente está fazendo agora com o trabalho híbrido, né? Enquanto um monte de empresa muito maior, com muito mais cacife, chegou e determinou como é que deveria ser o retorno, a gente está fazendo experimento. Está fazendo experimento para que todo mundo tenha a chance de participar, colaborar, dar sua opinião. A partir dos dados, resultados do experimento, a gente está tomando as decisões de como é que vai ser esse trabalho híbrido, como é que está sendo. Né? Então, é a forma da gente fazer as coisas no César. É muito legal, inclusive, também esse momento, até já que a gente está
nesse episódio de aniversário do César, né? Aí a gente, quando faz uma comemoração, a gente acaba trazendo essas pessoas mais para perto, porque aproveita-se um momento onde tem mais gente junto, você acaba vendo uma pessoa que você não vê há mais tempo, mas que a experimentação deixa isso a cargo justamente do protagonismo do colaborador, da colaboratividade e cooperatividade desse colaborador ou colaboradora. E aí, nesse sentido também, tem o nosso positioning paper, né? Que foi, eu puxei um pouquinho aqui atrás, mas eu achei massa o caminho que a conversa rodou. Que é isso, como César, estamos aí escrevendo um positioning paper e nos colocando mais uma vez na frente do que está sendo falado em termos de tecnologia, em termos de o que está sendo feito na ponta, né, dessa nossa indústria. Então, qual é o propósito? A gente já está falando tanto de propósito aí hoje, qual é o propósito desse nosso positioning paper em inteligência artificial? Então, César é de 96, né? 95 é o surgimento da internet comercial no Brasil. Ali existia um mundo de oportunidades. César rapidamente lançou um engenho de busca, né? Radix, para quem se lembra, antes do surgimento do Google, na verdade. Depois a gente mais para frente começou a entrar para o mobile, trabalhou em game, olhando para as oportunidades que tinham dentro do mobile, né? Com uma tecnologia chamada Kjava. E a gente foi sempre trazendo a vanguarda do uso de determinadas tecnologias relacionadas com a tecnologia da informação e comunicação. Com o advento do Porto Digital, que acontece 6 anos depois do César, né? O César 96, 5 anos, né? exatamente 5 anos. 96, Exatamente 5 anos. Porto Digital é de 2001, a gente veio para cá, para esse ambiente que seria mais tarde confundido o nome do bairro com um ambiente de inovação, para ser exatamente esse farol de tecnologia para o ecossistema em surgimento, né? Então, faz parte do nosso DNA, até porque a gente é sem fins lucrativos, lembra? Né? Fazer investimentos de forma aberta para que a gente levante a barra, leve todo mundo junto, né? Então, o Positioning Paper é exatamente uma afirmação, né, do César para os nossos stakeholders, dizendo que a gente vai investir para avançar no conhecimento e na aplicação da IA generativa em 3 áreas, que são extremamente importantes para esse ecossistema, e se a gente ampliar o olhar, para o Brasil inteiro. Educação, aí programação e design voltado para programação. Se a gente quiser resumir, educação e engenharia de software, tá certo? Mas esse é o propósito do Positioning Paper. É uma declaração da gente dizendo que IA generativa está mudando muita coisa. A gente precisa fazer experimentos, como vários dos experimentos que a gente faz aqui, de uma forma científica, a gente entender e divulgar, tá certo? Compartilhar o conhecimento que a gente está aprendendo sobre a generativa relacionada com essas 3 áreas. Isso é massa, porque com o peso que nós temos hoje, inclusive, a gente poder trazer isso, e com a experiência que nós temos também em formação desse ecossistema, porque a César School, inclusive, a César School nasceu através de um processo da gente já ser uma escola previamente, né? E de você, de repente, estar trazendo esse conhecimento para todo o espaço que está ao seu redor. E com o Positioning Paper, eu acho incrível que nós, como César, possamos estar mais uma vez levantando essa barra aí. Eu acho que parabéns a todos os envolvidos. Todos e todas envolvidos no processo. Eu não entendi porque ela se excluiu. Não é? Não, isso é porque eu sou arroz. Parabéns a todos envolvidos. Todos nós. Gente, é isso. Porque às vezes, Ju, a gente estava falando um pouco aqui agora, que você estava se sentindo um pouco como espectadora, né, dessa nossa conversa. Porque às vezes é tão improvável e incrível as coisas que a gente alcançou ao longo da nossa trajetória, que às vezes você fala, será que eu fiz parte disso mesmo? Mas sim, fizemos. Estivemos aqui, um há 22 anos, a outra há 25, a outra um pouquinho antes, a outra que está aqui quase chegando a quase 5, mas que permeia tantos aspectos da nossa vida, né, que faz com que a gente
respire laranja, sonhe laranja de vez em quando, né? Que a gente pense em coisas, poxa, o que é que eu posso fazer para articular melhor? Quais são questões que já estavam dentro de mim desde antes de o César nascer, mas que o César trouxe a realidade que, de repente, eu posso trazer para perto dele e a gente possa caminhar para frente, né? Que é isso, é desde 1996. Inteligência artificial. E agora você está... Não, bem antes até. O próprio Geber já pesquisa isso. Em 80. Inteligência artificial é de 56. Não, o mas Geber deu pesquisa em 80. Isso. Lá atrás, ou seja, a gente agora vem... Tá mudando, e você precisa Agora está na aprender a aplicabilidade. usar O próprio ajudar, Giordano né? também. Se a gente tem... Alguém lembra exatamente o que é que tem escrito na visão da gente? Mas, se eu não me engano, é Liderar o alguma coisa, movimento. liderar o crescimento da Capacidade capacidade brasileira brasileira de de inovar. Certo? E eu acho que é exatamente isso que a gente está fazendo com essa ação. O que existe até agora, o que a gente vê acontecendo no país, é um monte de gente repetindo paper ou discutindo em cima de opinião. Certo? A gente, como um centro de estudo e sistemas avançados, a gente, para colocar alguma coisa no papel e dizer é desse jeito que funciona. É assim que você pode aumentar a produtividade, é assim que você pode fazer de uma forma ética. A gente faz isso de uma forma científica. A gente faz experimentos, coleta dados, coleta informação, para então chegar a ter conclusões. Não é dogmático o que a gente pretende colocar no papel. É uma forma de fazer que já foi provado pela ciência. Tá? E de forma colaborada, junto com as empresas do ecossistema, divulgando o que a gente está aprendendo através de white papers, através de workshops, criando novos cursos dentro da CESA School. Tá? Então, eu acho que a gente, com ações como essa, a gente está na essência, né, do que a gente deveria fazer o tempo inteiro. É isso. É isso, gente. E todos nós podemos ser parte disso. Todos e todas nós. Tem chamadas abertas para participar de grupos de pesquisa. E tem chamadas abertas para todo mundo se envolver com absolutamente tudo que se sinta à disposição para dentro desse César, que é um mundo. Se você tem iniciativas da SG, vem conversar com o Beta. Vai Inclusive, eu ia provocar para estar fazendo um jabazinho aqui também, né? Porque, veja, internacionalizar o César não é um trabalho de 1, 2, 3, 5 pessoas de forma alguma. É um trabalho de todo mundo, certo? É um trabalho da organização. A gente pode ter uma pessoa ou outra um pouco mais envolvida, amarrando uma parte tática, amarrando com a estratégia que vem desde o conselho. Mas é um convite para todo mundo, assim, se envolvam, engajem-se, conectem, ajudem a gente a se conectar cada vez mais, né, fora do Brasil, porque isso também vai ajudar na vanguarda que a gente quer ter aqui dentro do Brasil, porque lá fora a gente também bebe de outras fontes. A gente bebe, traz para cá e replica, aplica em todos os lugares. Já na vibe da internacionalização, o white paper, o positioning paper da gente aqui agora vai ser lançado em inglês. Olha E aí. quem quiser pode usar uma IA generativa para fazer a tradução, que funciona muito bem. Bota também. francês, português, Usando, chinês. como é? Casa de Pedreiro, Espeto de Pau, que chamava. Casa de Ferreiro. Casa de Ferreiro, Espeto de Espeto de Pau, Sorry, desculpa. Mas você usando o sujo falando do mal lavado, usando a IA generativa para traduzir com o Pode chat tá, GPT também, junto. Tradução Casa de é- Ferreiro, Espeto de Ferro. Na verdade, é importantíssimo isso, porque aí é um processo de inclusão. Nós somos signatários do pacto, então é importante que a gente tenha isso aberto na língua mãe da gente. Então a gente solta em inglês, mas todo mundo pode estar lá em português. Mas Cícera, deixa eu dizer um negócio aqui importante. Eu estava pensando sobre qual foi a coisa mais... negócio de anos, dá um negócio assim de você fazer um divisor de água, já vai olhando a jornada. Alguns divisores de água, né? Pois é. Mas eu estava pensando o seguinte, eu já nessa minha jornada do César, eu plantei um baobá com Silvio Meira. Esse baobá tá na praça. Tá ali, enorme, ficando lindo, por sinal. Faz uns 20 anos isso. Foi quando a gente veio para esse prédio. E aí, o que eu queria mesmo, de verdade, que esse baobá crescesse junto com o César, porque baobá dura 1000 anos, né? Ou seja, a gente pensa assim, vai ter mais 100, 200. A missão da gente é como baobá. A missão da gente é como plantar, que eu já digo muito essa história, né?
pé de jabuticaba. Pé de jabuticaba, se você não plantar uma muda, dificilmente você vai colher, se você não plantar um enxerto, porque você planta para a próxima geração. O César não é da geração de quem está aqui, muito pelo contrário. O nosso maior desafio é fazer de uma instituição que tem de inovação, né, que trabalha com o futuro, mas que tem base tecnológica também, está aqui por muitos e muitos E anos. como escola, né? Também a gente se autossustenta. Pois é, para- mas aí, Cissa, é exatamente o nosso segredo. A gente precisa ser tão duradouro que a gente está plantando aqui é pé de jabuticaba. É Veja, isso. a gente tem... O César lidera outras pautas, como, por exemplo, mulheres em tecnologia. A gente tem que ter mais mulheres em tecnologia. A gente tem que ter mais pessoas pretas em tecnologia. Então, exatamente. PCDs. Veja. Então, para tudo isso, isso são jornadas de plantar jabuticaba, plantar baobá, porque a gente não vai colher isso, a gente não vai ver o baobá no seu maior momento produtivo, como a gente tem no Palácio das Princesas, que é um tronco enorme. Mas a gente já está vendo o baobá crescer. Então, o que a gente está colhendo aqui são frutos de um trabalho muito sério, incansável, de 27 pessoas... anos até agora, na verdade mais, né? Uns 35 por aí. De que começou de antes. plantio, né? De plantio. De Os plantio. primeiros passos. A gente é signatário do Pacto de Equidade, como eu disse, costumo dizer um negócio lá, como conselheira, que é o seguinte, veja, as pessoas têm muito dinheiro. Eu vejo assim, né, os meus pares. É muito dinheiro. A gente não tem tanto dinheiro, mas a gente tem uma vontade de fazer, que é um negócio que supera qualquer... Não dá. A gente não tem A vontade de gente- acumular, né? Não. Beta? A gente Esse- muda. E outra coisa, quando tá dando muito certo, a gente precisa se reinventar. Porque tem alguma coisa errada. Porque o objetivo do César é esse, é liderar, é ousar. Eu acho que é por aí. É perfeito. Você não tem como você ficar assistindo assim, eu tô... A gente fica Eu logo espero- empolgado, eu espero né? Fica querendo que todo continuar mundo, mais a assim, conversa. e que todo mundo que assista se curta como a gente tá curtindo, porque eu tô adorando assistir. Beta, Eduardo falando, Cecília contando da história. É apaixonante, E tu, não, Ju? renova a paixão da gente, não tem... Eu fico querendo falar, Não tem gente, era pra como, estar só assim. mediando, entendeu? Era essa questão, mas é isso. Como a Edu falou, nessa nossa celebração, esse mês, repetindo mais uma vez, queridos ouvintes e ouvintes, eu ia dizer queridos ouvintes e ouvintas, mas queridos e queridas ouvintes, peço perdão pelo fluxo, mas queridos e queridos ouvintes, como eu estava dizendo, a gente fez aí um mês de celebração de 27 anos do César, que venham muitos e muitos mais. Lembrando aí também que a César School está com todos os cursos agora, durante esse mês de maio. Você que está sempre perguntando quando é que vai ter um desconto naquele curso da César School, etc. Durante o mês de maio, todos os nossos cursos online estão aí com desconto de 50%, tá certo? Então, vão lá, vamos dar uma sacada, porque conhecimento é o que trouxe a gente Muda o até mundo. aqui. Mudou o mundo. Mudou. Pra melhor. Tá bem, no microfone. Mudou o bairro do Recife Antigo, mudou esse ecossistema. Tem muito mais a mudar. Quando eu digo que a gente se autossustenta como um centro de inovação e uma escola, a gente não se autossustenta, não. A gente se autossustenta no sentido de sociedade e mundo. Porque se a gente estiver aprendendo, se a gente estiver ensinando, a gente está caminhando em direção ao futuro sempre. Pessoal, muito obrigada, Edu, Beta. Obrigado, Já acabou, Cissa, foi? foi massa. Tem que Poxa. acabar uma hora, né? Senão fica falando, Acabou. falando. Mas obrigada Não. a todos e todas. Prazer E enorme. qualquer coisa, se vocês tiverem sugestões, se vocês quiserem mandar sugestões de pauta, vamos lá para podcast@cesar.org.br, que a gente está acolhendo tudo. Aqui é participação plena e constante de todos e todas. Obrigada, galera. Maravilha. Obrigada, gente. Tchau, Prazer. tchau. Tchau, tchau.